Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série de exposições que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós iremos expor os versículos de 9 a 12 do capítulo 4. Lembrando que a última exposição nós falamos que Abraão não foi justificado por obras. Paulo cita Abraão e Paulo cita Davi. Os versículos de 1 a 5, Paulo vai citar Abraão, dizendo que ele foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Abraão não tem méritos. Abraão não tem do que se gloriar. E se é para se gloriar, ele pode se autogloriar-se, mas não diante de Deus. E Paulo mostra, quando cita Gênesis capítulo 15, versículo 6, que quando Abraão creu, quando Deus promete para ele o herdeiro, mesmo contra todas as probabilidades, que Abraão já estava velho, Sara também já estava velha, e Deus promete o filho e ele crê. Quando ele creu, isso foi imputado, foi atribuído como justiça. Deus creditou, Deus colocou na conta de Abraão, né? Deus depositou na conta de Abraão a sua justiça, o justificando quando ele creu. Isso não foi méritos de Abraão, mas sim méritos da graça, da bondade, do favor, da misericórdia divina. E quando Paulo cita os versículos 6 a 8, ele cita Davi, que Deus não imputou, não colocou na conta de Davi os seus pecados. Pelo contrário, também o absolve quando ele se arrepende. Ele se arrependeu dos seus pecados, e Paulo está citando Salmo 32, versos 1 e 2, parte B, mostrando o júbilo de Davi, né? Mostrando a gratidão de Davi por Deus não ter colocado na sua conta os seus pecados, porque ele se arrependeu, ele se humilhou e Deus o justificou. Então, Paulo cita o patriarca Abraão, o pai da nação de Israel, e o mais ilustre dos reis de Israel, que fora Davi, o rei Davi. E concluindo aqui, lembrando que Paulo ele está mostrando a justificação pela fé, que ele começa a expor a partir do versículo 21 do capítulo 3, porque o capítulo 1 ele mostra que o mundo pagão é culpado, os gentios. No capítulo 2 ele vai demonstrar que o mundo judaico também é culpado, os judeus são culpados. E no capítulo 3 ele joga a pá de cal, todos são culpados, judeus e gentios, e destituídos foram da glória de Deus. E a partir do versículo 21, no capítulo 3, ele começa a mostrar que os méritos da justificação, da salvação e da reconciliação com Deus não é humano, mas sim divino. Os méritos é de Deus, né? Não é obra meritória humana. Um homem não pode fazer nada para chegar-se à salvação. Um homem não pode fazer nada para agarrar as mãos de Deus. Não é um homem que segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão do homem. Não é um homem que vai, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. Não é o homem que se agarra a Deus, é Deus que se agarra ao homem. É isso que Paulo está mostrando, né? A justificação por meio da fé, que é um ato de Deus gratuito, quando o pecador se converte, quando se arrepende, automaticamente, na hora, ele é justificado, porque todos estávamos no tribunal de Deus e iríamos ser condenados. Mas quando cremos em Cristo, quando confessamos nossos pecados e nossos erros, ele, mediante a sua justiça, nos declara justo. Cristo lançou em mim, lançou em você a sua justiça,
nos declarando justos perante Deus. E depois de Paulo falar, dos versículos de 1 a 8, sobre isso, que nós acabamos de falar, Paulo, ele começa no versículo 9 falando, né, se esta bem-aventurança, ou se a justificação aconteceu, de Abraão, aconteceu antes, né, de ele ser circuncidado, ou depois. Paulo vai citar aqui 2 capítulos de Gênesis, o capítulo 15, que é o capítulo que ele aborda, né, falando que a promessa que Deus fez a ele, a Abraão, de dar um filho a ele, e esse filho iria continuar, iria perpetuar o seu legado. Então Paulo está citando, mostrando que Abraão creu, e quando ele creu ele foi justificado. Se nessa época Abraão já havia recebido o selo, né, que é a justificação. Ou se não, se ele recebeu depois, se ele foi circuncidado depois. Porque para os rabinos, isso aqui é um fato interessante, a circuncisão iria livrá-los, os descendentes de Abraão, eles, do juízo eterno. Deus não iria puni-los, porque esse sinal, a circuncisão, né, aquela famosa cirurgia, né, no órgão sexual masculino, iria protegê-los, né, iria blindar, não só protegê-los, mas blindá-los. Essa marca, esse selo, iria blindá-los de uma possível condenação. E Paulo vai mostrar que não, porque Paulo, no capítulo 2, versículos 25 a 29, já havia demonstrado que a circuncisão é interna, que a verdadeira circuncisão é no coração, é espiritual, né? É espiritual. Que o judeu não é aquele que é exteriormente, mas é interiormente, uma posição espiritual, né? Uma posição espiritual. Então ele começa falando aqui no versículo 9 assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? A bem-aventurança aqui é a justificação, né? Vem sobre todos ou só parcialmente? Ela vem sobre os judeus, os descendentes físicos de Abraão, ou vem sobre os gentios? Essa é a pergunta que Paulo está falando. Essa justificação, as bênçãos, né, de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu à sua descendência, vem apenas sobre os judeus, que foram e são, né, circuncidados, que para se fazer parte da aliança do povo de Deus tinha que fazer essa cirurgia, né? A criança do sexo masculino, quando nascia, ao 8º dia, ela era circuncidada. Era cortada o seu prepúcio, a pele do seu órgão sexual. E assim ela fazia parte, né, da família de Deus, fazia parte do povo de Deus. Assim como um gentio também, que queria se converter ao judaísmo, ele tinha que passar por esse processo e se tornava-se um prosélito, aquele que não nasceu em Israel, né, que não fazia parte do povo de Deus, mas se tornava povo de Deus, ou começava a fazer parte do povo de Deus a partir desses rituais que ele tinha que seguir a cartilha conforme o Antigo Testamento ordenara ou ordena. Então Paulo já começa dizendo, depois de fazer a exposição, dizendo que Abraão não foi justificado por obras, né, nem Abraão nem Davi, ele faz essa pergunta redundante: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, sobre os judeus, aqueles que têm a lei, aqueles que Deus deu todos os privilégios possíveis e cabíveis
vem sobre eles? Só sobre eles? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos, os gentios, aqueles que não passaram pelo processo da circuncisão, que não foram circuncidados, que eram excluídos, segundo os judeus, da herança do Senhor e das promessas e dos bens que Deus prometeu à sua nação, a nação escolhida, a nação eleita. Então essa bem-aventurança vem sobre só Israel? Ou será que vem também sobre os incircuncisos? Aí Paulo vai responder: porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça, ou imputada. Paulo, mais uma vez, está citando aqui Gênesis capítulo 15, e o versículo 6. Quando Abraão creu, isso não foi mérito. Quando Abraão creu, isso não foi obra. Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, mais uma vez aqui reiterando, Deus deveria pagar ele. Seria obrigação de Deus justificá-lo. Conforme Paulo fala nos versículos 4 e 5, dizendo que se o trabalhador ele trabalha, logo o seu salário não é um favor, mas uma dívida. O patrão é obrigado a pagar. O patrão tem que lhe dar o salário, porque ele trabalhou, ele fez por merecer, ele fez por onde. E Abraão não trabalhou para merecer a justificação. Abraão não tem méritos, tá? Quando ele creu na promessa de Deus, Deus coloca na sua conta a sua justiça e ele é justificado ali na hora. Na hora. Tá? Na hora. Paulo continua falando. Continua falando. Então ele já demonstrou aqui que Abraão foi justificado pela fé, e isso não é mérito de Abraão nem de ninguém. Nós fomos justificados pela fé, não por nossos méritos, mas os méritos de Cristo, que cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir, que fez aquilo que eu e você não poderia fazer. Cristo lançou sobre nós, sobre a sua igreja, a sua justiça, nos declarando perante o Pai justos e santos, não justos, santos e imaculados perante Deus. Então, Paulo está citando, está falando, e ele vai falar que essa bem-aventurança vem sobre todos, judeus e gentios, porque Abraão é o pai de todos os que creem. Olha o versículo 10. Como, pois, Paulo faz mais uma pergunta, como, pois, lhe foi atribuída a justificação? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. No capítulo 15, quando Abraão creu e Deus atribuiu ou imputou a justiça dele a Abraão, Abraão não era justificado ainda. Abraão era um pagão, tá? Então Paulo já demonstra aqui que a justificação de Abraão veio antes da circuncisão. A justificação, ela precede a circuncisão. Então Abraão creu. E aqui Paulo já quebra os rabinos. Porque se você pegar a cronologia, entre Gênesis 15 até Gênesis 17, porque é no 17 que Abraão é circuncidado, daí 14 anos, 15 anos aproximadamente. Os rabinos falavam que o tempo os anos eram 29 a 39 anos, quase 40 anos depois que esse evento aconteceu. Então Paulo está demonstrando, que a salvação é pela graça, que a justificação também é pela graça e não é méritos humanos, e que Abraão não foi justificado, tá? Quando ele já estava circuncidado, mas antes de ele ser circuncidado, antes de ele ser
circuncidado, recebia a circuncisão, tá? Que Deus ordenara para ele, e assim criando, né? Mostrando que todos os seus descendentes deveriam ser circuncidados, deveriam passar por esse processo. Paulo demonstra aqui, ele faz a pergunta no versículo 10, tá? E já responde que não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Isso como um sinal. Paulo vai responder aqui no versículo 11. Isso já prefigurava algo. Abraão sendo justificado antes, lá no capítulo 15, da circuncisão, isso prefigurava algo. Esse ato estava anunciando alguma coisa, que Paulo vai falar aqui no versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto, para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, judeus e gentios. Pai dos judeus, né, dos circuncidados, assim como ele, e pai dos incircuncisos, os gentios, que não passaram por esse processo que ele passara. Então, Abraão é pai de todos aqueles que creem, judeus e gentios, não tem distinção. Então, o monopólio judaico sobre Abraão, que Abraão só pertencia a eles, que Abraão era o patriarca deles, tá? Não é válido, e Paulo está colocando o machado da verdade na raiz do problema, mostrando que eles estavam equivocados. Abraão é pai de todos, não de alguns, ou não de uma única nação específica, porque em Gênesis capítulo 12, quando Deus promete, chama ele e manda ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para o lugar que Deus iria mostrar a ele, já está a promessa, capítulo 12, versículo 3, né? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e isso se cumpre claramente no descendente de Abraão, que é Cristo. Paulo vai explicar de uma maneira gloriosa, majestosa, em Gálatas capítulo 3, onde ele aborda essa questão. Então, Abraão sendo circuncidado, queridos, depois, lá no capítulo 17, segundo os rabinos, 29, 39 anos, 40 anos depois, tá? Já estava mostrando algo. Abraão não foi justificado quando estava ou já estava circuncidado. Ele foi justificado antes, mostrando que quando ele recebe o selo da fé salvadora, quando ele recebe a ordem de Deus para cortar o seu prepúcio, né? Ou quando ele recebe a ordem de Deus para ser circuncidado, ele já estava justificado, né? A circuncisão foi só um selo, assim como o batismo, né? O batismo substituiu a circuncisão. Primeiro nós somos e fomos justificados. Primeiro nós cremos, confiamos. O batismo é só uma evidência externa, onde você vai externar publicamente perante a igreja, perante o corpo de Cristo, a fé que você recebeu. Então você vai agora evidenciar essa fé externamente, publicamente, tá? Você vai demonstrar agora, publicamente, aquilo que aconteceu interiormente dentro de você, que você foi salvo, regenerado, mudado, transformado. E o batismo é só o selo daquilo que aconteceu por dentro, aquilo que aconteceu interiormente. É só um símbolo para demonstrar, né, a fé que você abraçou. Assim como a circuncisão de Abraão. Foi só um selo. Não foi para a salvação, porque a circuncisão não era para ser salvo, tá? Era só um símbolo externo daquilo que Deus havia feito a Abraão, o justificando mediante a fé, e isso não é mérito dele.
Então Paulo já mostra isso, né? Paulo é muito sagaz, inteligente, e ele joga a pá de cal, mostrando pela Escritura, claramente pela Escritura, que Abraão, tá? Ele é justificado antes de receber a circuncisão. Por quê? Isto inclui os gentios, todos aqueles que não foram ou não passam e não passaram pelo regime da circuncisão, tá? São filhos de Deus. Pertencem também a eles, também pertencem as promessas feitas a Abraão. Por quê? Porque esse ato de Abraão ser justificado antes mostra que os gentios são seus filhos também. Isso era a mensagem, já prefigurava isso, já apontava para isso. E Paulo fala no versículo 11, aqui nós lemos. Então Abraão é pai dos incircuncisos, dos gentios, né? E também pai dos circuncisos, os judeus. Pai de judeu e pai de gentios. Pai de todos, porque Abraão é o pai de todos aqueles que creem, que seguem, né, ou que andam nas pegadas de fé do pai Abraão. Olha o versículo 12. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, só reiterando aqui a parte B do versículo 11, Paulo fala assim: e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, judeus e gentios, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. A justificação fosse atribuída a eles, os gentios, tá? Os gentios, sem o regime da circuncisão, que não é mais preciso, não é mais obrigatório, porque a circuncisão é dentro, é internamente, é no coração, tá? Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão é pai de todos. Abraão é pai de judeus, é pai de gentios. Aquele ato de ele ser, quando ele creu, no capítulo 15, quando ele creu, quando ele confiou em Deus, quando ele confiou na promessa de Deus de dar-lhe um filho, quando ele creu, ele foi justificado antes de ser circuncidado, isso apontando para os gentios, nós, os gentios, que não passamos por esse regime da circuncisão. Então, Abraão é nosso pai. E quando ele foi circuncidado, em Gênesis, capítulo 17, né, se tornando pai aí dos judeus, né, dos seus descendentes físicos, né, isso mostra claramente duas etapas. Abraão é justificado antes para mostrar que a justiça que ele recebeu, nós também recebemos, a justificação. Como Abraão foi declarado justo perante Deus mediante a fé, nós também somos declarados justos perante Deus mediante a fé. E seguimos as pisadas de fé do nosso pai Abraão. Então Paulo está mostrando pela Escritura que Abraão é o pai de todos, todos aqueles que creem, que andam com a mesma fé que ele andou. Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Espero que vocês estejam gostando dessa série de exposições. Se estiverem gostando, deixe os seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz, até as próximas exposições.